Mais um processo aqui de produção do nosso jogo. Hoje eu quero falar de escada, tá? E entenda a escada não simplesmente de forma literal, toda a escada que você vê. Pode ser qualquer elemento que você use para subir, não necessariamente uma escada com os degraus, tudo direitinho, tá? Mas é o mesmo conceito. Aqui, ó, eu tenho um layout bem básico, tá? Eu já usei o personagemzinho, ele já está pré-animado, já está com os comandos dele, tá? Ele já é uma plataforma, beleza? Ele tem um scroll tool, ou seja, a câmera vai seguir ele, tá? Só que ele tem uma outra coisa que eu quero falar hoje. Essas partes marrons, elas são objetos solid, elas têm behavior solid. Mas aquele verde não é um solid, esse verde aqui tem uma outra coisa, que é um behavior que a gente não usou ainda, que é o jump through. O jump through. O que é o jump through? O jump through é aquele behavior que eu tinha falado lá no início da aula 1, que ele só se torna sólido quando você está em cima dele. Quando você está embaixo dele ou sobre ele, ele não é sólido. Só quando você está em cima dele. Por quê? Isso é usado naquelas fases em que você tem que subir numa plataforma por baixo dela. Você tem que acessar ela por baixo. Então não funciona o solid. Porque se for um solid, ele bate o Kengo e não consegue avançar. Então tem que ser um jump through. E vocês podem fazer isso com qualquer coisa, tá? Deixa eu mostrar aqui na prática. Deixa eu clonar esse objeto, ó. E eu quero mostrar na prática, deixa eu redimensioná-lo, como que seria esse conceito do jump through. Antes de falar de escada mesmo. Deixa eu dar um play. Se liga só. Meu personagem vai andar e, ó, ele passa por ele. Só que ele não deu altura suficiente para ele encostar. Então eu vou descer um pouquinho mais. Eu não coloquei um pulo tão assim, né? E outra coisa é que ele tá na frente do meu personagem, né? Então botão direito, Z order, send to bottom. Eu quero que o personagem fique na frente dele para eu ter visão do que eu tô criando. Vamos dar mais um play. Beleza, ó. Pode ver, ó. Agora quando eu faço isso aqui, ó, ele se torna sólido. Então eu posso passar por ele de boa. Agora na hora em que eu pular e bater em cima, ele se torna um objeto sólido, tá? Então isso é um jump through diferente de um simples solid, beleza? É um behavior bem simples, mas é muito importante para qualquer jogo, né? Qualquer elemento de plataforma, de qualquer objeto que você precisa atravessar, beleza? A escada em si. O que eu tenho aqui é um objeto que foi criado em forma de sprite. Eu optei por fazer ele de sprite, não por tile background, porque eu não queria aquela continuação. Eu queria ter o controle disso. Porque não foi uma escada muito simétrica, ela está um pouquinho mais grossa de um lado do outro. Eu fiz com retângulos aqui dentro, tá? Bem rapidinho mesmo, só para exemplificar, tá? Eu não perdi tempo criando esse arquivo em vetor, poderia ser feito em vetor, tá? Usando Illustrator ou até como imagem usando Photoshop. Vocês podem trazer essas imagens como pose, não tem problema. Mas se vocês já quiserem treinar, vocês podem produzir aqui dentro também. Ele tem esse painelzinho aqui, ó, que me dá a liberdade de criar. Isso aqui é um retângulo com cor, tá? Só que ele é meio chatinho porque ele é muito preciso. Então se você contar, tem que ser os quadradinhos certinho, porque isso aqui é um sistema de grid. Mas como eu queria fazer só para fins de exemplo, não tem muita diferença. E eles estão em cima dos outros. Não são objetos novos, são clones que eu fiz com Ctrl, tá? Olha aqui, ó. São clones que eu fiz com Ctrl, tá? Deixa eu dar um confere aqui, porque esse aqui já me trapaceou algumas vezes. Beleza? Então, ó, é um objeto só. O Construct está entendendo que isso aqui é apenas um objeto, e não 1, 2, 3, 4. E é claro, eu já coloquei ele posicionado de forma a ficar na frente do jump through e de forma a bater aqui para ter um solid para o nosso personagem chegar até essa escada. Cara, é isso. É isso. Não tem behavior, não tem instance variable como tinha o inimigo, não tem nada disso, tá vendo? Tudo que vai acontecer aqui é no código. É tudo no código, tá? O que ele precisa ter é uma imagem que você pode criar ou fazer, ter um cenário pré-estabelecido, onde ele vai ter colisão, e agora vamos fazer a lógica disso aqui. Hoje vai ser mais tranquilo do que na última aula, em termos de quantidade, tá? Não em termos de dificuldade. Vamos lá para a folha de eventos para a gente entender isso. E beleza. Eu separei por tópicos. Descer escada, subir escada e variáveis
de inversão. O que são variáveis de inversão? Você está subindo na escada e de repente você quer sair dela. Então a física tem que voltar a acontecer, né? Porque se você parar para pensar, subir uma escada é ir contra a lei da gravidade. Por isso que quando tu cai, tu se estabaca, entendeu? Quando você sobe numa escada, você está saindo do chão. Então o chão, o núcleo, está sempre te puxando para baixo, né? Quando você sobe a escada, você meio que está fazendo uma resistência, como um ímã que resiste. Então você meio que está quebrando as leis da física, entende? Isso no mundo real. Você está quebrando as leis da física, porque você está indo contra o centro da Terra, o centro da gravidade. Por isso que quando você cai, a gravidade te puxa, parece que você pesa 1 tonelada, você se quebra todo. Né? Você cai de uma laje ou de um andar, tu se estabaca no chão, tu se machuca feio. Porque não é só o seu peso, é o seu peso vezes a densidade, isso aí é outra coisa. Aqui eu tenho que tentar simular isso, entendem? Eu sei que eu não vou fazer cálculo físico, aritmético aqui, mas eu tenho que tentar simular, porque afinal de contas um jogo é uma simulação do mundo real. Fantástica, porém ainda verdadeira. Filosófico isso, né? Mas é importante que eu consiga fazer um pouco disso. Eu estou subindo a escada e apareceu uma vida, um ponto, uma moeda, um inimigo. Eu tenho que sair da escada e não continuar voando. Entenderam? Então eu tenho que criar as variáveis. Na minha opinião, as variáveis são mais importantes do que a escada em si. É claro, tem que ter, mas você pode ver que tem mais quantidade de informação aqui. Tá? Vamos nessa. Então, para começar, eu inseri um teclado. Tem que ter o comando de teclado. E dessa vez eu não coloquei basicamente a tecla pressionada, tá? Eu botei tecla para baixo. Existem vários tipos de tecla, tá? Se liga aqui. Tem keys down, on key press. On key press é quando eu faço só um kick. Só pressiono e tiro. Keys down é a tecla fixa pressionada. A escada você mantém o dedo ou o controle e ele vai subindo, né? Tem que ter uma animação para isso, tá? Tem que ter um sprite para isso também. Importante falar isso. Eu deixei no meu camaradinho aqui, ó, o Blue, eu deixei uma animação de subindo, tá? Que é ele de costas. Deixa eu mostrar. Vamos mostrar antes de explicar, né? Bacana. Ele tem o scroll tool e ó, parei. Não vai acontecer nada. Agora, se eu estiver numa certa região e apertar para cima, ele sobe a escada. Parou, ele vai para o sólido lá. Ó. Se eu quiser vir aqui, ó, ele desce a escada. Se eu quiser sair de repente, ó, ele volta a física acontecer e segue o baile. Isso não necessariamente precisa ser sempre uma escada. No Mario era aquela trepadeira. Ele acionava ela e ia subindo. Era o mesmo conceito. Porque no Mario não tem escada. Tem aquela planta, né? Às vezes tem um outro objeto, ele ganha uma pena, mas é o mesmo conceito, tá beleza? Vamos entender esse conceito então. Quando a tecla está pressionada, sempre pressionada, e gente, isso aqui não é um subevento. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma condição. Eu não falei disso ainda. A gente já falou de evento, né? Que você pode adicionar um evento. Aí você pode adicionar um subevento, que eu falei isso na última aula, que é o S. E agora eu estou falando que tem como adicionar uma condição. O que é uma condição dentro do construct? Condição é um grupo de ações que não são divididas. Então isso aqui é entendido como uma ação única. Só que o construct não cria uma ação múltipla ao mesmo tempo. Ele não cria duas ou três. Tem que criar uma e outra e outra. Então, quando eu estou dentro de um evento já criado, eu quero acrescentar, eu posso vir aqui, ó, e apertar C, que ele vai adicionar um condition, tá? Uma condição. E aí eu posso ter, ó, dentro de um único evento, a mesma coisa repetida. Olha aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, é uma coisa só. Isso aqui não, ó. Isso aqui tem uma divisão, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma outra coisa. É um outro evento, não é um subevento, tá? Não tem aquela raiz hierárquica, não. É um evento novo. Mas isso aqui é uma coisa só. Aqui também, ó. 3 ações, desculpa, eu chamo ação porque eu tenho esse hábito, tá? 3 eventos dentro dele mesmo, tá? É quase uma trindade isso aqui, né? Triuno, beleza? Vamos nessa. Então eu criei o primeiro, que foi o keys down. Pum, pressionei. Dentro disso aqui que está criado, eu não preciso colocar as ações ainda não, tá? Eu vou colocar mais uma.
E essa daqui é um overlapping another object. Está na mesma categoria de on-collision. E o spawn também está na mesma categoria. Que é essa categoria aqui, ó. É a categoria de colisões. A gente já usou o on-collision, a gente já usou o spawn quando a gente quer trocar. E agora tem esse aqui, ó. Overlapping é sobrepor, tá? A tradução seria sobrepor. Ou seja, quando eu estiver sobre um outro objeto. Aí eu vou desencadear um grupo de ações. Quando eu colidir é outra história, tá? Eu não quero colidir com a escada, porque aí ele vai sempre precisar que eu bata nela ou aproxime dela. Eu tenho uma região de contato, entende? Que região de contato é essa, Rafael? Se liga nisso aqui. Aqui essa escada, eu posso definir aonde eu quero que ele suba. Por exemplo, eu não quero que ele já suba quando encostar na ponta da escada. Eu quero que ele comece a subir na escada quando ele encontrar meio que esse meio aqui. Entenda isso aqui, ó, esse meio, que seria a região do degrau. Você não sobe na escada pela barra dela, você sobe pelo degrau, né? Eu posso limitar isso usando essa ferramenta aqui, ó, a Collision Polygon, tá? O Collision Polygon é uma ferramenta aqui, ó, que vai restringir a área de colisão do objeto. Então, por exemplo, eu quero que o meu camaradinha só acione a escada quando estiver nessa região aqui, ó. Então eu vou limitar a colisão. Não precisa estar alinhadinho, tá? Basta só que isso aqui esteja assim, ó. Então quando ele estiver aqui e aqui, ele não sobe na escada. Só sobe na escada quando estiver por essa região aqui. Beleza? Claro, como esse objeto aqui é um clone, então ele vai aplicar em todos. Tô tranquilo. E vamos ver se funcionou? Antes mesmo do código, de mostrar o código. Eu não salvei, né? Mas deixa. Ó, tô na pontinha, ó. Olha lá, não sobe, ó. Agora já encostou. Viu que ele encostou aqui nessa parte aqui? Você pode colocar mais para dentro ou mais para fora. Ele dá uma pulada, dá uma trepidada. É do próprio Construct isso, tá? É estilo dele. Aqui, ó, ele não sobe, ó. Porque não tá naquela região de contato, beleza? E você pode fazer isso também de forma de desenho, tá? Você pode acrescentar ou tirar pontinhos e tal. Tem como a gente vir aqui com o botão direito e add point, remover point, tem umas coisinhas que a gente vai usar isso. Por exemplo, inimigo, você quer que o inimigo tenha uma espada. Aquela espada mata você, o corpo dele não mata. Então você tem que limitar onde vai acontecer a colisão, sacou? A explosão, a bomba, enfim. É bem legal isso. Vamos pro código, chega de coisa prática. Então esse é o primeiro grupo. Tecla para baixo, quando o nosso jogador, que aqui eu chamei de jogador, podia ser blue, está sobrepondo a escada. Para descer, eu tenho já uma ação de sistema, que é o else. O else, se você for traduzir, é senão. Tá? Então, por exemplo, o else é em oposição a esse primeiro aqui. Quando ele está com a tecla para baixo sobrepondo a escada, ele desencadeia essas ações. Senão, é o oposto. Pense nisso como uma atitude meio que antagônica, né? O oposto do que estava acontecendo anteriormente. O antagonismo da ação, né? Então, ó, senão... Ah, como é que eu coloco esse cara aí, senão? É de sistema, tá? É só você vir aqui e escrever else, que já tem ali, tá vendo? É special conditions, condições especiais, beleza? É o senão, show? Senão o quê? Se não tiver para cima, tá para baixo. Também tem que estar sobrepondo, mas aí é outro comando. Isso aqui é o que faz ele subir e descer, tá? E aí vamos colocar os primeiros códigos. Os eventos. Isso aqui a gente já viu, é um set animation. Para isso tem que ter um sprite. É aquele sprite que ele fica mexendo as perninhas de costas. E aqui começa o truque da escada. Ó. Aqui a gravidade vai para 0. Lembra que ele tem 1500 de gravidade? Aqui eu tenho que zerar. Por quê? Como eu falei, na escada ele quebra as leis da física. Ele não pode ter peso, senão ele nunca vai subir. Então, enquanto ele estiver sobrepondo a escada, ele não tem gravidade. Tá? Além disso, eu defino que eu quero que ele vá para cima ou para baixo. Lembra que no construct para cima o valor é menor? Então aqui eu tenho que colocar ó, o compare, o set y, em valor negativo. Por que você colocou menos 2 e não menos 1? Porque eu quero que ele faça isso sempre em dobro. Tá? Se fosse uma escada muito grande, eu botaria o múltiplo. Menos 4, menos 8, menos 6. Tá?
Como eu tenho duas ações, eu quero que ele faça isso dessa maneira. E eu não coloco em valor positivo, porque quando eu apertar para cima, ele vai acabar indo para baixo. Vai acontecer o contrário. Jogador.y, a gente já sabe, né? Só escrever que o software já mostra pra gente a lista de eventos que eu posso colocar aqui. E a ação é setY, ou seja, definir o Y do camarada. setY, tá aqui, ó. Então, nesse momento, eu defino o Y dele com -2. Então, tá sempre aqui. Ele não sobe na escada em zigue-zague, entendem? Ele sobe reto, tá? Ele não zigue-zagueia na escada, beleza? Então, é isso que faz esse comando. Além disso, eu tenho que definir o X. Só colocar isso aqui, ó, escada X, para ele justamente não fazer isso. Sair e ficar fazendo zigue-zague. Então, eu travo o Y e eu travo o X. Então, quando ele está em cima da escada, ele sobe fixamente. Como no Mario, como no Sonic, como em qualquer jogo de plataforma. Beleza? E por último, eu defino um vector Y, que seria a continuação desse cara aqui, ó. Aqui eu seto a gravidade e aqui eu seto a posição do plataforma. Porque isso daqui, vocês podem perceber que não é relacionado ao behavior, é relacionado ao personagem, ao sprite. Esses dois caras é relacionado ao behavior, ao comportamento plataforma. Então eu preciso inserir isso. Joia? Com isso ele só sobe, não desce. Então aí eu vou colocar o senão. Eu não preciso repetir tudo, tá? Eu só preciso trocar algumas coisas. Que é a animação, é a mesma animação, tá? Se você tiver o teu sprite com outras animações, você vai ter que colocar outras. Vamos supor que quando ele suba de costas e quando ele desce ele faça uma outra coisa. Aí você tem que ter os sprites com as animações pré-feitas, tá? Aqui eu só tinha uma, então que se lasca. Também tenho que deixar para 0. Mas por que você tem que deixar para 0 aqui e aqui? Porque se eu não deixar, quando eu descer, quando eu apertar para baixo, ele vai cair. Vai começar a sofrer gravidade. E a gravidade base é 1500. Eu não quero isso. Tá? Lembra que eu falei, ó? Se para cima o valor é menor, para baixo o valor é maior. Beleza? E aqui, de novo, só para ele travar a escada. Por que você não botou plataforma vector y to 0? Porque isso daqui é um else. Então não tem necessidade de colocar tudo de novo. São só os parâmetros que respondem ao comando. Parece um negócio bobinho, né? Apertar um botão, subir e descer, né? Não, filho. Olha aí. Tem muita física aplicada. Foi o que eu falei para vocês. O Construct, você vai tentar reproduzir numa tela o que você faz no dia a dia. Levantar o braço e descer o braço. Você nasce fazendo isso. Mas por quê? Física explica. Né? A biologia explica. A biomecânica explica. Aqui não, aqui é uma tela de computador. Você tem que tentar recriar isso. Né? Por isso que fazer um jogo não é simplesmente apertar botão. É entender como ele funciona. Por isso que é uma profissão muito sinistra, tá? E bem cansativa, em alguns casos, tá? Você criar um jogo completaço é um trabalho muito caro. Por isso que jogo é caro. Por isso que jogo é caro, tá? Cada vez está mais caro. Beleza? Agora vamos fazer as variáveis. Se eu sair da escada, se eu pular, né? Eu preciso dessas variáveis. Não tínhamos usado esse X. O que é esse X? Esse X é um camaradinha que a gente chama de inverte. Você tem que apertar o botão direito e apertar a função inverte, tá? Depois que você cria. Vamos entender. Tem mais um senão aqui. Esse senão cancela esse e esse. Esse senão aqui cancela só subida, se torna descida. Esse senão cancela subida e descida. Meio que não cancela. Naquele momento ele dá uma nulidade. Ele anula, tá? Mas não é definitivo, é óbvio. O que é isso? Senão, tecla para baixo, invertida. Né? Tecla para cima, quer dizer. Tecla para baixo, invertida. Plataforma pulando, invertida. Plataforma caindo, invertida. E sobrepondo escada. Então, em qualquer momento que eu sair da escada, quem vai fazer o comando é isso aqui. Se eu quiser parar, por exemplo, na escada, o personagem tem que parar. Se eu não colocar isso aqui, quando eu parar na escada, ele cai. Quando eu soltar o teclado, entende? Quando eu soltar o teclado, ele cai. Porque quem faz ele subir e descer é esse comando aqui. Se eu não colocar esses caras, simplesmente eu subir e parei, ele vai cair. A gravidade volta a agir sobre ele. Então eu tenho que colocar isso aqui tudo. Ó. E eu coloco de novo um plataforma gravity. Para eu parar e ele ficar na escada paradinho, esperando o meu próximo comando, subir e descer. Deixa eu dar uma cancelada nisso aqui para vocês verem.
Deixa eu dar um toggle disable. Desabilitei a função toda, tá? Então agora, pela lógica, ele só sobe e desce. Viu, ó? Eu subi, ó. Soltei. Ele cai. Volta a ter física aplicada. Então, para isso não acontecer, tem jogo que é assim, tá? Tem jogo que você tem que subir no embalo. Se você soltar, o jogo reseta. Você que sabe. É só você não colocar esse comando. Mas, como vocês precisam saber fazer, eu vou voltar. Por último, e se eu quiser sair da escada? Eu tô aqui, vou embora, vou sair da escada. Como é que eu faço? Então ele vai resetar as animações. Então tem um último senão isoladão, tá vendo? Isso aqui é um evento que não tem nada a ver com esses três. É um senão final, tá? Assim, eu posso colocar até um comentário aqui, que é sair da escada. É o comentário final. Sair da escada completamente. Para colocar o comentário, aperta o Q, tá? Isso é bom pra caramba. E, gente, não é frescura botar comentário, tá? Se eu pegar o jogo de vocês e vocês terem o bom senso de botar comentário, mano, eu não preciso nem apertar botão para jogar. Só de ler eu já vou saber quem é quem aqui. Aí, é claro, depois eu vou fazer o teste do jogo, né? Aí é outra história. Então, ó, esse último aqui, esse último senão, ele vai anular tudo que está em cima. Tudo. Que é o momento em que eu saio da escada. Ele dispara a animação parado e reseta a gravidade. Devolve a gravidade para 1500. Que é o ato de pular da escada. De ir, não é isso que eu queria não. Então ele devolve a gravidade para o personagem. E aí segue o baile. É a vida que segue. Tá? Lembrando que aquele behavior verde é um jump through. Só se torna maciço na hora em que eu saio dele. Ó, não tenho mais esse poder, mas eu posso voltar e subir nele de novo. Isso pode ser móvel, ainda vou falar sobre esse tipo de animação, que as plataformas vão se movendo, tá? Os behaviors, né? Você pode fazer isso ainda. É um outro tipo, é o cine, que você vai pulando, aí pula. Tem um que abre quando você pula. Eu vou falar isso na próxima aula, tá? Beleza, gente? Então, assim, hoje, escadinha, tá? E não pense só em escada física visual. Pode ser uma barra, pode ser uma planta, pode ser um elemento do próprio cenário, um canto de parede que você pode ter esse visual, tipo como se você agarrasse na parede e subisse. É o mesmo conceito. Depende do design, depende de como você vai projetar isso. Mas na hora que você quiser esse tipo de coisa, esse é o código, tá? O arquivo já está na pasta de vocês. Quando eu subir essa aula no Classroom, eu vou subir o arquivo junto. E aquela imagenzinha que eu também já tenho com as dicas, os eventos e ações que precisa. Beleza?